Convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 16, onde nós faremos a leitura de todo ele, o versículo 1 até o versículo de número 11. Salmo de número 16, do versículo 1 até o 11, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos de vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Vamos orar? Querido Deus, é em nome de Jesus que nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, pela oportunidade que o Senhor está dando a todos nós de ouvirmos a Tua palavra, de podermos ser fortalecidos, edificados a Deus através da ação do Teu Santo Espírito em nós. Por isso nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor transforme a Deus, a cada um de nós, pelo entendimento da Tua palavra, que o Senhor nos dê clareza, nos permita, Deus, entender com profundidade, Deus, a Tua verdade neste momento. É no nome de Jesus, Deus, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Se existe algo que todos nós estamos carecendo durante esse tempo que nós estamos vivendo, esta é a esperança. Quando nós vemos este texto, a esperança vista na vida de Davi, ao longo do Salmo de número 16, que ele vai descrever então a sua vida com o Senhor, nós vemos então que este ensino, ele é algo atemporal, porque tanto para o seu tempo, o que ele ensinou, o que ele viveu e o impacto que isso trouxe, então não permaneceram limitados a ele, a sua geração, mas percorreram toda a sua linhagem, atingindo também, nos nossos dias, a nossa geração que está vivendo então em meio a esta pandemia. Nós vemos então a palavra do Senhor nos ensinar que Deus concede uma segurança atemporal. Quando nós olhamos os salmos, nós vemos então que eles não são estruturados todos da mesma forma. Porém, alguns salmos você vai observar que eles têm assuntos semelhantes. Eles classificam-se entre salmos de sabedoria, salmos reais, os louvores, como os cânticos de peregrinação e os lamentos. Este salmo, então, ele se diferencia dos demais em seus clamores a Deus, porque Davi está inserindo aqui um pedido entre todos os seus versículos. Davi quer se sentir seguro e pede que o Senhor então traga a ele a proteção. É como se Davi estivesse falando então de animais que correm para debaixo das asas das suas mães quando querem proteção. Assim é Davi, que sabe então que em Deus ele pode encontrar o refúgio que ele precisa.
E diversos foram os momentos que Davi passou ao longo de sua vida, para ele poder então chegar a esse instante e ter toda esta certeza. Desde a batalha que todos nós conhecemos, que Davi travou contra o gigante Golias, a perseguição que ele sofreu do seu próprio filho, vários foram os momentos, mas Davi agora não está pedindo que esta proteção e que esta segurança sejam somente para um ou outro momento, mas para que sejam para toda a sua vida. Uma proteção para todos os seus momentos, tudo aquilo que ele ainda vai viver. E diversos são os textos então que nós encontramos a palavra do Senhor, mostrar Ele como o vigia, este Deus, este grande e poderoso Senhor, que está então trazendo segurança àqueles que são seus. Por isso Davi, então, ele tem toda esta certeza deste cuidado do Senhor sobre ele. Porque a palavra de Deus, em todos os momentos, ela nos lembra que Deus, Ele é poderoso e que Ele está agindo em prol daqueles que são seus. Porque Deus, então, Ele concede esta segurança. Deus concede uma segurança que ela é atemporal, ela quebra todas as barreiras do tempo, é para hoje, foi para ontem e será para sempre, eternamente. Porém é uma proteção divina, que jamais será experimentada, se não houver comunhão e confiança no Senhor. E assim ao longo do Salmo que Davi então revela para nós, como ele vivenciou este cuidado de Deus, e ele aprendeu então a descansar nos braços do seu Senhor. Apesar de todas as circunstâncias que ele viveu, ele então conseguiu descansar e saber que havia alguém cuidando dele. Davi então começa a falar para nós sobre esta comunhão, uma comunhão que ela não é vista na vida de qualquer pessoa, mas como ele mesmo diz, ela é vista na vida daqueles que são indignos. Por isso há uma declaração que Davi insere de dependência. Dependência que existe naqueles que entendem realmente e internamente dentro deles que existe então uma necessidade de proteção, de um cuidado, que eles sozinhos não são capazes de fazer isso. Veja no versículo de número 2, Davi diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão somente a ti. Davi ele é capaz de analisar toda a sua vida e perceber que ele não é merecedor de tudo aquilo que ele estava vivendo diante de Deus, porque ele mesmo, ele é indigno, ele não tem nada para oferecer em troca, ele não tem nada para oferecer ao Senhor. Todos os atos de qualquer ser humano, assim como Davi está dizendo neste momento, todos os atos então nos tornam indignos, porque nós não somos merecedores, não há algo que eu possa fazer para Deus, para que me torne então merecedor da sua graça, merecedor das suas bênçãos. Então aqueles que desfrutam de comunhão, aqueles que convivem com o Senhor, eles têm um grande privilégio, porque este grande Deus, mesmo não sendo obrigado a isso, Ele agiu por amor e misericórdia, para nos redimir e nos permitir esta comunhão. É a cruz. A cruz, então, trouxe a nós a possibilidade de nós chegarmos novamente ao nosso Criador e desfrutarmos de sua paz. Porém, então, como é que nós podemos agir se não temos nada a oferecer ao nosso Deus? E Davi compreende então a sua limitação e a necessidade que ele tem de pagar uma dívida para com Deus por causa de sua graça. E por isso no versículo de número 3 ele diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Esta dívida que Davi entende que ele tem para com Deus, pela sua graça, pela sua bondade, pela comunhão que ele desfruta, ele então o faz e o paga
entre os santos. O amor ao próximo é a forma de nós vivermos isto e deixarmos então esta marca clara do agir de Deus neste mundo. Por isso os santos são notáveis, estes fiéis do Senhor, onde Davi tinha prazer de com eles desfrutar desta comunhão. Pois todos eles, mesmo sendo indignos, não tendo nada para oferecer a Deus, todos eles então podem demonstrar este amor do Senhor em suas vidas. É o amor e entrega que são vistos no Messias, o prometido do Senhor para a nossa redenção e nossa salvação. Este que veio e permaneceu distante de qualquer oferta de libação, que é a expressão que Davi vai usar a partir do versículo 4, ou seja, qualquer sacrifício. Ele ficou distante de qualquer sacrifício que não agradasse. Ele serviu apenas um Senhor. Ele serviu apenas ao Pai no chamado, na missão que ele tinha para cumprir. Deus concede uma segurança atemporal, porque ela é fruto da comunhão. Ela é fruto desta confiança que nós passamos a depositar no nosso Senhor. E foi isso então que o nosso Senhor Jesus demonstrou. Ele demonstrou ao longo de todo o seu ministério terreno. Ele fez-se homem como grande Deus, ele encarnou em forma humana e demonstrou como nós devemos viver, como nós devemos então desfrutar desta comunhão em meio às outras pessoas. Veja que apesar de toda a agonia que Jesus passou, toda a tristeza, todo o escárnio, ele fez tudo por amor. Ele fez para nos redimir. Veja no versículo de número 4, então, que Davi começa a falar daqueles, então, que trocam o Senhor por outros deuses. Esta comunhão, esta alegria, ela não pode ser vista na vida dessas pessoas. Dessas pessoas, então, que correm atrás de outros deuses. Porque elas não estão depositando a sua confiança no Senhor, elas estão buscando a satisfação e a sua segurança neles mesmos, nas suas próprias crenças, nas suas limitadas esperanças, onde eles acham então que vão encontrar toda a segurança que eles precisam, mesmo em meio a uma pandemia como nós estamos passando. Quando eles estão vivendo nas suas próprias misérias, porque estão longe da real segurança da comunhão do Senhor. Somente Ele pode trazer para nós então esta paz que todos nós precisamos. Por isso então Davi afirma que a única forma de nós vivermos este descanso em Deus é afastando-nos de todas as impiedades, aos quais ele vem dizer então no versículo de número 4, não oferecerei as suas libações de sangue, ou seja, os sacrifícios que os outros deuses exigem. Ele está dizendo, eu vou me afastar disso, isso não vai nem estar próximo dos meus lábios, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Davi está dizendo então que para manter esta comunhão com o Senhor é preciso se afastar das práticas desses outros deuses, de práticas que não são agradáveis ao Senhor. Deus concede uma segurança atemporal, quando nós desfrutamos de uma íntima comunhão e demonstramos esta vida em comunhão com o Senhor, entre os santos, com os demais, com aqueles que nós vivemos todos os dias. Esta comunhão, então, ela não está presa a um momento específico, como Davi desfrutou, como nós desfrutamos, e como qualquer pessoa que venha buscar ao Senhor, ela pode então desfrutar. Ela está livre
livre para ser vivida em todas as épocas, por todas as gerações. É a segurança divina. Segurança essa que é experimentada em meio à comunhão e em meio aos cuidados que o Senhor demonstra por nós. Cuidados estes, então, que Davi identifica sendo depositados por ele, não só naquele instante, mas em tempos anteriores, ao longo de sua história. Os versículos 5 e 6, ele diz: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Ele está olhando para o seu passado. Ele está olhando então as referências da herança que Deus havia deixado para ele. A herança que Deus concedeu a ele, de tudo que ele fez ao longo de toda a história de Israel, da terra prometida, de todas as vitórias que Deus havia então concedido ao seu povo, que agora Davi recebe como herança. Veja então que Davi, ao olhar para o seu passado, ele encontra satisfação, maravilhando-se em tudo aquilo que Deus proporcionou ao longo da história do povo e ao longo de toda a história que ele então desfrutou. A segurança em Deus, ela é fruto de uma vida em comunhão e confiança no Senhor. Porque Deus concede uma segurança atemporal. Porque estes cuidados de Deus, eles podem ser vistos e eles podem ser vividos em todas as gerações. Tanto Davi vivenciou, os israelitas antes dele vivenciaram, nós podemos vivenciar, e aqueles que ainda virão, que desfrutarem da comunhão com o Senhor, eles também vão poder viver estes cuidados de Deus. Porque Deus traz o sustento necessário, independente das épocas, independente das gerações, independente de quem são as pessoas, Deus continua sendo o mesmo. Deus vai continuar depositando todo o seu cuidado em todos os momentos. Seja a Davi, que então lutou contra um gigante e precisou vencer, seja a cada um de nós que na nossa geração, que no nosso tempo estamos precisando de força, estamos precisando de fé, para vencer este momento, deste vírus, que ainda assola e amedronta muitas das nossas famílias. Ou mesmo quando você olha o Novo Testamento na humanidade de Cristo Jesus, que no seu ministério terreno, ele carecia de todo o auxílio, de todo o sustento do Pai, para ele poder suportar as injúrias e vencer a cruz. A confiança no Senhor, veja então que ela não é direcionada por palavras banais, mas sim pelas palavras da verdade, as palavras do próprio Deus aos nossos corações. Por isso, quando você continua no versículo de número 7, você vê ele dizer: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Davi sabe que é Deus quem está o guiando, que são as palavras do Senhor que estão trazendo para ele essa segurança. Deus é o conselheiro de Davi. Quando ele tem alguma dúvida, quando ele não sabe o que fazer, é a Deus quem ele recorre, porque o Senhor é o seu refúgio. Então veja que ele diz que até mesmo nos momentos onde ele está sozinho, nas noites, nos momentos onde há trevas na sua vida, ele sabe que Deus está o ensinando, Deus está cuidando dele em todos os momentos. Veja que o Senhor Jesus, quando ele estava ao longo do seu ministério, nos momentos mais difíceis, os últimos ao longo do seu ministério terreno, que ele estava trilhando então em direção ao Calvário, nas humilhações, nos açoites, ele estava sendo direcionado, estava sendo cuidado pelo Pai, pois era uma missão que ele deveria cumprir. Quanto mais então nós devemos deixar de confiar
nas nossas próprias vontades, na nossa própria força, e olhar para o nosso Deus, e olhar para a direção que o Senhor traz para nós em Sua palavra, porque ela é a verdade para os nossos dias, ela é a verdade para os nossos corações, que estão sofrendo em meio a toda esta dificuldade da pandemia, porque Deus concede essa segurança, que ela é atemporal. Porque nós vemos então que o sustento que Davi encontrou nas palavras do Senhor em seus dias, pode ser vivido por mim e pode ser vivido por você, porque esta palavra ela é atemporal, esta palavra ela é eterna. Mas veja que algo interessante que Davi então diz para nós, além desta comunhão e além deste cuidado divino que tinha ao longo do seu dia a dia, no versículo 8 ele diz: o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Davi nos revela que aquele a quem ele louva pelos seus conselhos, é aquele a quem ele está diante todos os momentos. Deus está com ele em todos os instantes. Então veja, é a confiança de que os conselhos de Deus são a verdade que ele precisa, a confiança de que Deus, então, pela sua palavra, vai restringir o que nós estamos fazendo, vai direcionar a cada um de nós, é a confiança, então, que Deus está cuidando, isto é, dependência que traz para nós a paz, que traz para nós o descanso que todos nós precisamos. É por isso que Davi, no versículo de número 9, ele é capaz de se alegrar. Ele diz: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Por isso ele entende esta alegria presente no seu coração, porque ele depende de Deus, ele confia no Senhor, e por esta comunhão e esta confiança, ele sabe que ele está na presença de Deus, e Deus está com ele a cada instante. É o íntimo de Davi, é no seu interior que ele exulta, ele se alegra, então ele sabe que ele pode descansar no Senhor, porque ele tem a paz de Deus em sua vida. É diante de Deus que nós vivemos assim, é diante de Deus que eu e você podemos descansar mesmo em meio a esta pandemia e nos sentirmos alegres, exultar no nosso íntimo, porque Deus concede esta segurança, que ela é atemporal, porque nele nós encontramos uma disposição onde e quando nós vivemos. Mas como nós estamos reafirmando, o ensino de Davi, ele não foi limitado à sua geração somente, mas ela ultrapassou o seu tempo, ela quebrou as barreiras da sua geração e atingiu toda a sua linhagem. E em suas palavras nós podemos entender como é que Jesus suportou todo o escárnio, toda a humilhação, inclusive a própria morte. A segurança atemporal que o Senhor nos concede, ela ultrapassa as gerações, atingindo não somente a nós, mas ela atinge toda a eternidade. Porque Pedro, em seu discurso, quando em Atos, no capítulo 2, eles estão ali preparados para o dia do Pentecostes, ele afirma para nós que as últimas palavras de Davi neste salmo não foram cumpridas nele, não foram cumpridas em Davi, mas sim na pessoa de Cristo Jesus. Atos capítulo 2, versículos 29 ao 31, diz o seguinte: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta
e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, previsto isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. Veja então que Jesus, ele teve o apoio do Pai ao longo de todo o seu ministério, até que ele pôde dizer na cruz: está consumado. Apesar então de toda a certeza que ele tinha da missão dada pelo Pai, ele se alegrava em seu coração, depositando em todos os momentos a sua confiança. Assim ele, o santo, no versículo de número 10, que diz: pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Assim, Cristo Jesus, ele é o santo do Salmo 16, foi aquele que não viu corrupção alguma, que a sua alma não ficou entre os mortos, ele não foi abandonado no sepulcro. Jesus não teve a sua esperança frustrada, porque ele ressuscitou. Jesus rompeu os grilhões da morte, porque esta não podia deter ao nosso Mestre. Davi, quando escreveu este salmo, ele não tinha noção da extensão das suas palavras e da certeza da proteção divina que ele nos ensinaria nos nossos dias. Porque esta ela é fruto da comunhão e da confiança no Senhor, que estende não somente para a nossa geração, mas que se estende por toda a eternidade. Porque se a nossa esperança, ela se limitar apenas a esta vida, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Porém, a vitória de Cristo Jesus sobre a morte oferece aos que mantêm comunhão com o Senhor a mesma vitória. No versículo de número 11, Davi diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Veja que Davi afirma sobre as delícias, as alegrias perpétuas. É uma vida de prazer eterno, prazeres eternos na presença do Senhor. Aquele então que nos permite ver os caminhos da vida, os caminhos da imortalidade. Jesus abriu o caminho para nós podermos viver em segurança hoje com o nosso Senhor e para todo sempre. Por isso é feliz aquele que tem o Senhor sempre à sua presença, aquele que está em comunhão com Deus constantemente. Feliz é aquele que vive os caminhos da vida. É feliz aquele que tem o Deus como a sua segurança, porque Deus concede uma segurança atemporal. A segurança atemporal, ela é vivida por meio da comunhão. E esta pode começar em dias de glória, como em dias de choro. A comunhão pode ser iniciada em dias onde há vida e alegria, como também em dias de caos, em dias de perda, durante uma pandemia como essa que estamos passando. Significa que a segurança pode ser então vivida a partir de hoje. Pode ser vivida a partir deste instante que nós estamos refletindo na palavra do Senhor. Para isso, como Davi nos ensinou, mantenha fora dos seus lábios aquilo que não é agradável manter em seu coração. Aquilo que não é agradável a Deus, afaste-se das práticas que entristecem
ao nosso Criador, que essas vão te impedir de desfrutar e de manter uma comunhão com o Senhor. Renda-se, sirva apenas ao único Deus, ao único e verdadeiro Deus. Como Davi nos ensinou, olhe não só para este momento que você está vivendo, mas olhe para a sua história. Olhe para os anos anteriores e veja quantas lutas você venceu. Facilmente você vai identificar esses momentos de dificuldade que você suportou, e suportou por causa da graça de Deus. Suportou por causa dos cuidados de Deus sobre a sua vida. Ao olhar sobre este tempo que estamos vivendo, mais de um ano durante esta pandemia, você vai observar quanto você já foi lapidado pelo Senhor, o quanto você foi transformado, que você é diferente daquele que começou esta pandemia, o quanto você já cresceu, o quanto você progrediu na sua fé, na sua confiança, no seu olhar para o Senhor, porque nós estamos em um constante progresso. Davi nos ensinou sobre a segurança que ele viveu na presença de Deus. Um ensino que ultrapassou as épocas e atingiu a nossa geração. Não existe segurança longe dos braços do nosso Senhor. Por isso, como Davi, no versículo de número 1, nós podemos clamar: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Pois por meio de Cristo Jesus, nós podemos nos refugiar no Senhor, hoje e por toda a nossa eternidade.